Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Sindimepa, com o Dr. Denis Paz Barreto, minha parceira Mayra, falando sobre a revolução da inteligência artificial no meio médico. Neste novo bloco, Denis, bem-vindo novamente. Olá, obrigado novamente. Queria trazer uma situação específica sobre IA. Recentemente tivemos informações que num determinado congresso de especialidade, um colega trouxe a situação de que ele estava atendendo um paciente e a família, e sem que soubesse, a família estava gravando a consulta e as orientações, e após isso submeteu a gravação ao ChatGPT, que discordou de algumas falas, discordou de algumas indicações, e isso trouxe à tona o que a gente estava falando um pouco antes de iniciar o episódio, da falta da palavra empatia de ambas as partes, tanto da família que não pede autorização, e isso é um cenário muito frequente. Né? A família está sendo ali atendida e está gravando, filmando, você nem imagina que isso está acontecendo, ou seja, não tem sua autorização. Mas também do colega que não tem como fazer uma análise comparativa a uma soma de banco de dados, né, que ele tem, baseado numa experiência que às vezes não é tão grande, para expor todo um leque de opções, que às vezes é o que a família espera. Ele quer um leque de opções, de diagnósticos diferenciais, de possibilidades. A pergunta é, qual o risco desse comportamento, tanto para o nosso colega médico, quanto também para o próprio familiar, paciente que se submete a uma condição dessas, na sua opinião? Eduardo, é muito interessante essa situação, porque enquanto você estava falando aqui, eu estava refletindo dessa situação. Primeiro que a gente vai infringindo naturalmente vários tipos de comportamentos, né? Gravando o médico sem autorização, né? Filmando ou gravando aquela consulta. Depois submete a uma IA e volta para o médico dizendo, olha, o que você falou aqui está errado. Né? Mas baseado em quê? Né? Se a gente já viu que a IA alucina, que a IA dá respostas erradas, que a IA pode levar a gente ao erro, né? Aonde fica o papel do profissional, do médico, na frente de um paciente desse que traz de volta, né, confronta, né, o médico com informações que o médico não tinha a mínima ideia que poderiam existir ou onde ele foi buscar aquela informação. Né? A gente, até pouco tempo atrás, já sofria com o Dr. Google, né? Agora a gente sofre com o Dr. GPT, de uma maneira muito mais estruturada, porque o Dr. Google ele trazia links que a gente, né, o paciente tinha que montar, e pesquisar e ler muita coisa para poder entender ou trazer algum tipo de argumento em relação, contestando, por exemplo, um procedimento, uma conduta médica. Hoje, né, o paciente ele já chega, né, com o exame laboratorial, já subiu o exame laboratorial que a gente solicitou para a inteligência artificial, já subiu a imagem, pediu para a IA dar um monte de hipótese diagnóstica e traz. Só que a IA ela não é treinada para isso como um médico é treinado para ter um olhar subjetivo sobre o que o paciente está trazendo aqui, sobre a situação que o paciente está vivendo. Então, eu acho que o médico ele tem que, primeiro, nós, né, quando eu falo médico, nós, né, nós estamos comprometidos com isso também, ter esse cuidado de entender e dizer assim, olha, meu senhor, minha senhora, eu entendo o que você está passando, eu preciso que você entenda que essa informação pode estar correta, mas a gente não tem a garantia de que ela esteja correta. Vamos olhar sobre esse outro prisma, que tal a gente olhar sobre esse lado, né? Ou olhar por um outro lado? Dessa forma a gente consegue ter ganhar a confiança, que eu acho que é isso que a gente precisa, enquanto profissional, enquanto médico, profissional de saúde, é continuar a exercer nossa profissão com dignidade e que o paciente confie na gente, mesmo a gente se apoiando numa IA para ajudar a gente a trazer outras hipóteses diagnósticas e mesmo lidando com um paciente que está trazendo informação que a gente, de repente, nem tinha pensado naquela. Isso não acontece só com a gente. Então, isso está acontecendo com o direito, está acontecendo com contabilidade, está acontecendo na administração, no marketing, em todas as áreas. É um desafio muito grande para a humanidade, como eu falei no início da nossa conversa.
Verdade. E é uma competição meio que desproporcional nesses termos, né? Era até a próxima pergunta: como equilibrar essa transparência, a tecnologia e a confiança nesta era IA? Bom senso. Eu acho que o bom senso, e voltando para o que a gente falou também no início das nossas conversas, que foi a questão do repertório, né? Sim. O médico não pode deixar nunca de se atualizar, o médico não pode se apoiar numa ferramenta de inteligência artificial, porque a gente está lidando com o ser humano, e cada caso é um caso, cada situação é diferente, e cada hipótese diagnóstica, e cada situação que a gente vive no dia a dia da nossa clínica, do nosso consultório, do nosso hospital, é diferente. Eu acho que a IA tende a ajudar muito a ajudar o médico a sair da burocracia e ganhar mais produtividade, porque ele possa ter tempo para estudar e para aprender mais. Tá certo. Para finalizar esse bloco, doutor Denis, como equilibrar os avanços tecnológicos com transparência e a confiança na prática médica? O senhor acredita que é possível manter um bom relacionamento entre o médico-paciente e a tecnologia digital? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que usar o bom senso, usar a empatia e usar conquistar o paciente cada vez mais com o nosso conhecimento para que ele deposite a confiança na gente e entenda e saiba que a IA ela só é um apoio e não a solução diagnóstica, por exemplo. Denis, o médico do futuro, empático e tecnológico, uma dualidade. Parece campos opostos, mas que podem sim estar juntos, né? Que perfil de médico será mais valorizado, na sua opinião, nos próximos anos? O senhor acredita que a Faculdade de Medicina dos nossos dias está preparando os nossos graduandos para esse formato? Eduardo, eu daí um pouquinho mais atrás, tá? Antes da faculdade, ou antes de surgir a IA, esses dois cenários em conjunto, eu diria, há 3 anos atrás, eu diria que se eu tivesse um filho de 5, 6 anos, eu ia botar ele numa escola de programação, para ele aprender a programar e usar um computador, porque ele ia ser um profissional que ia se destacar. Hoje em dia, os computadores, as IAs, já tem uma coisa que a gente chama de processamento de linguagem natural. Então, ele já entende a linguagem humana. Na realidade, o programa de computador nada mais era do que uma interface entre o homem e a máquina que poucas pessoas dominavam. Hoje, qualquer pessoa que fala consegue interagir hoje com uma IA e ter um programa pronto, um aplicativo, uma solução pronta. Então, eu diria para esse garoto de 6 anos, né, que ele fosse ler muitos livros, que ele fosse aprender, ver muitos filmes, para que ele possa ter repertório para conversar com uma IA. Ao entrar na faculdade, ele já traz um conhecimento prévio de crítica, um conhecimento prévio de repertório, um conhecimento prévio de informação, porque na faculdade é um desafio tanto para o professor, para o tutor, né, para o preceptor, quem está treinando aquele médico ali, ele tem que saber usar a IA como seu aliado, porque o aluno vai estar usando a IA também, e como a gente encontra esse balanço, esse caminho do meio entre o conhecimento que você adquire sendo treinado e o conhecimento que uma máquina dá para você sem esforço nenhum. Sim. Onde é que está essa crítica àquela informação que a gente recebe? E o profissional de hoje, eu diria o seguinte, assista vídeo no YouTube como usar IA, fale com alguns amigos, faça algum curso, vão assistir uma palestra, porque a IA já faz parte da nossa vida e a gente tem que estar dominando essa ferramenta, porque ela vai e continua e vai ser como eu falei de novo, vou repetir que eu não me canso de falar isso, vai remodelar a existência humana. Então nós, enquanto profissional, enquanto médico, nós temos que dominar essa ferramenta também, ou pelo menos conhecer e saber como ela funciona. Queria te fazer uma pergunta minha, não está em nenhum roteiro, vou tirar até o óculos. IA soma a melhorarmos a qualidade de vida daqueles que nós atendemos. Nosso propósito na medicina é ajudar o nosso próximo. Por que ainda tem um alto custo para nós médicos? Eu não pago, eu não tenho ideia de quanto paga, mas ouço falar que é dólar, né? Você paga uma mensalidade em dólar e isso não é acessível para todos. Existe já algum programa pensando nisso? Em transformar em uma ferramenta acessível, de baixo custo ou até sem custo, já que isso traz benefício para o próprio homem. O retorno é para nós, né?
Eu diria o seguinte, Eduardo, a sua pergunta é ótima mesmo, porque é, eu digo que o valor que é cobrado, vamos falar do ChatGPT, o ChatGPT Plus, né, o valor que é cobrado, que a assinatura de entrada, ele custa US$ 20 por mês. A gente não está falando de 100, a gente está falando de R$ 100. Então, R$ 100 hoje é mais barato que você sair para jantar fora, ou de você abrir uma garrafa de vinho, ou de. Então, assim, não tem como falar assim, não vou usar uma IA mais robusta, mais potente, que vai me ajudar muito no meu dia a dia e na minha profissão, porque eu não tenho R$ 100, entendeu? Eu acho que em determinadas classes da nossa população, isso pode ser uma barreira de entrada para o uso dessa ferramenta. Mas, para um profissional médico, R$ 100 eu acho que dá para a gente aceitar. E como é uma assinatura de cobrança recorrente, não tem um contrato de idade, você paga esse mês, no mês que vem, se você não gostou, você cancela a assinatura, não tem multa, não tem nada. Então, e qual a diferença da IA gratuita para a IA paga de US$ 20, de R$ 100? É abissal a diferença. A IA gratuita, eles limitam a quantidade de tokens, que é a quantidade de palavras que a gente submete àquela IA. Por quê? Porque ela gasta muita energia, ela gasta muito processamento, tem que ser cobrado. Então, quando às vezes a gente está no meio de uma atividade, conversando com ela, ela fala assim, você esgotou sua quantidade de tokens, volte daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, volte amanhã para continuar conversando comigo. E quando você está pagando R$ 100 por mês, isso aí não acontece mais, além do que ela permite você criar agentes, que são IAs que você treina com uma determinada função. Você pode subir para uma IA, para um agente desse que você cria, um chat GPT de R$ 100, você pode subir toda a sua produção que você mesmo produziu, né, de artigos científicos, e dizer assim, olha, baseado no que eu produzi aqui, analisa esse caso aqui, para mim, para o meu consumo próprio, e me diz o que você acha disso. Quer dizer, o Eduardo conversando com o Eduardo. Sim. Né? Então, Sim. Isso aí Desdobra, né? é disruptivo e é alavancador da sua carreira. Perfeito. Tá certo. Agora, que mensagem você gostaria de deixar para, de repente, aquele médico que tenha um certo receio ainda de lidar com a IA? Como abraçar a questão da tecnologia, a ser humano, sabe? Como ter esse equilíbrio? Que mensagem você gostaria de deixar? Eu diria, invista o seu tempo nisso, aprenda a usar uma ferramenta de IA, pague uma assinatura de uma IA com ChatGPT Plus, que vale a pena, e dedique 1 hora do seu dia para isso. Tem um publicitário famoso, o Walter Longo, que deu uma palestra um dia desse que eu assisti, ele falou assim, há 3 meses atrás eu era completamente inábil em relação a IA. Eu dediquei 2 horas do meu dia por 3 meses e hoje eu estou aqui dando palestra sobre IA para publicitários. Por que um médico não pode fazer isso? Eu estou me dedicando a IA há 3 anos já e estou dando palestras já há 2 anos sobre IA, treinando outros profissionais de todas as áreas a usar essa ferramenta. Então não tenha medo, use. E porque mesmo que você tenha receio, quando você entra lá, você pergunta, me ajuda a conhecer você, ela vai te ensinar a conhecer ela mesma e você usar essa ferramenta, sem medo. Eu queria aproveitar e te fazer um convite, em nome da diretoria do Sindimep, para a gente tentar fazer isso para os nossos associados. Muito bom, muito bom. Porque Será um é prazer. Ótima ideia. inesgotável e eu tenho certeza que algumas dúvidas que você tirou minhas hoje, você terá de muitos colegas muitas outras. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Eu queria agradecer muito, Denis, pela Verdade. sua presença, pelo tempo que você tirou para estar com a gente. Primeiro, foi um prazer enorme ficar perto de você, porque a gente é amigo de sempre longa bom data, rever. né? Muito Obrigado bom a gente pelo se convite. rever, mas também pelo momento enriquecedor, que tanto para mim, para todos que acompanharam o podcast, eu tenho Verdade. certeza que foram muito bons, né, Mayra? Eu queria agradecer pelo Certamente. convite, pela oportunidade e conte comigo, será um prazer bater um papo com Vou cobrar. todo mundo lá do Sindimep. Eu tenho certeza que esse tema ele será discutido mais vezes aqui, porque ele é muito amplo, ele não se Sim. limita só a 1 hora de podcast, né? Muito obrigada, Denis, por compartilhar conosco Imagina, estou sempre teu à disposição, uma conhecimento. vez obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Eu agradeço a todos que participaram, convido todos a participarem dos nossos próximos. Como vocês podem ver, são sempre assuntos atuais, que fazem parte do nosso dia a dia e que sempre vão trazer esclarecimento para muitas dúvidas que fazem parte da nossa rotina. Obrigado, não esqueçam de pegar o cafezinho e acompanhar a gente sempre, né, Maia?
É verdade. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu te espero no nosso próximo episódio, nosso próximo Sindmepa Expresso. Abraço a todos. Olá, esse é o Expresso Sindmepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.